Obrigada, Simas. Gente, boa tarde. Então, eu sou Marisol Santos, sou vereadora em Caxias do Sul, vereadora em primeiro mandato. E desde o ano passado, indicada, é assim que funciona lá, a mesa diretora indica um vereador para ser o diretor da Escola do Legislativo. E acredito que, apesar da minha formação universitária sem jornalismo e relações públicas, eu tenho uma experiência importante também no magistério, né? Fui professora, inclusive municipal, mas também da rede privada em Caxias. E aí, por isso, eu acho que os meus colegas identificaram esse gosto, né, pela educação e me convocaram e me convidaram para ser diretora da Escola do Legislativo, a mesa diretora do ano passado, e esse ano pediram que eu ficasse conduzida. A nossa Escola do Legislativo em Caxias, só para ser bem breve, somos nós, né? Na verdade, é a vereadora que é a diretora, no caso eu, a Edivânia, que é a nossa servidora da casa, trabalha numa parte de... como é que é bem a função? Redação e revisão. Eu queria lembrar a palavra para não falar errado. Assessoria de redação e revisão. E a Edivânia não é uma servidora exclusiva, como eu estou explicando aqui, da Escola do Legislativo. Ela tem o trabalho dela e voluntariamente atua conosco. E aí há outros voluntários na Câmara e a nossa assessoria de gabinete, o Samuel, que está aqui comigo, que é jornalista, a Milena, que trabalha comigo, a nossa assessoria de bancada e muito... E aí faço uma referência aqui que tem uma equipe da TV, né, que está conosco, aqui nos acompanhando, e a equipe de comunicação da casa, que é muito envolvida com as ações da Escola do Legislativo. Lá nós temos muitas ações, apesar dessa equipe bem pequena. Uma delas é o vereador por um dia, a gente chama assim, né, não o vereador mirim, o que não significa que é por um dia só. A gente já começou aí o andamento dos trabalhos. Nós não tivemos as edições dos últimos 2 anos por causa da pandemia, mas esse ano nós já começamos. Tivemos a primeira reunião com os professores, a gente abre inscrições para todos, a gente não tem uma parceria específica com a Secretaria Municipal de Educação. A gente abre para as 3 redes, né, para particular, para Estado e também para o município. Tivemos os 23 inscritos, que lá nós somos 23 vereadores, e mais alguns que ficaram e ficarão, infelizmente, na lista de espera, porque todos estão participando ativamente. A gente tem a novidade que vai ter uma oficina de produção legislativa e depois a sessão lá em outubro. Tem outros projetos importantes, como o Jovem Parlamentar, que aí é para os jovens já universitários, o Media, que é para os estudantes do ensino médio, também nessa mesma linha de aproximar esses estudantes do legislativo. E temos outras ações, como nós tivemos o ano passado, o primeiro encontro de gestores públicos municipais, que aí trouxe, inclusive, a participação de muita gente online de outros estados brasileiros, quando nós falamos de temas importantíssimos para os gestores públicos, como compliance, governança, Lei Geral de Proteção de Dados, e foi muito importante, muito interessante. E agora que a gente, né, estamos compartilhando informações, a gente também retoma e convida a todos. Aliás, da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, nós tivemos a participação de muitas pessoas de outros estados. Mas o que a gente veio trazer hoje aqui para vocês, para apresentar, é um projeto da Escola do Legislativo desse ano, criado esse ano, a partir dessa necessidade que nós entendemos de que a gente precisava pensar em algo, que a Escola do Legislativo organizasse algo para esse ano, que é um ano eleitoral, pensando justamente em formação para a cidadania e pensando em chegar à nossa comunidade com informações corretas, de qualidade, num ano em que a gente sabe que, infelizmente, né, a gente vai ser tomado aí estamos sendo por fake news, por informações incorretas e tudo mais. Então, como a gente podia fazer isso? De que forma? A gente pensou inicialmente, e até a Câmara de Caxias já tinha algumas ações em anos anteriores, tradicionais, como palestras, né, entrevistas, enfim. E aí nós começamos a analisar se isso chegaria, se teria o alcance que nós imaginamos que deveria ter esse tipo de informação. E aí acabamos decidindo, com um apoio muito grande da nossa TV Câmara, da equipe de comunicação, fazer vídeos, né? Vamos gravar vídeos curtos com orientações sobre vários temas. E aí, para isso, imediatamente, nós convidamos algumas pessoas na cidade que têm uma relação mais forte, que são especialistas, né, na questão eleições. Um deles, um dos nossos chefes de cartório, porque nós temos 3 zonas eleitorais em Caxias, e também um professor de direito eleitoral especialista. Trouxemos os 2, colocamos na mesa a nossa ideia, que foi aceita imediatamente por eles e que já foram buscando outras pessoas
e todos eles são vários professores que voluntariamente são cientistas, políticos, especialistas em direito eleitoral ou pessoas que trabalham na questão das eleições há muito tempo. E todos eles voluntariamente aceitaram compartilhar conosco os conhecimentos, gravando vídeos curtos com vários temas. Sentamos, fizemos várias reuniões de planejamento, acho que dá até para a gente passar aí. Fizemos várias reuniões de planejamento para decidir como, que temas, como seria isso, porque a gente entendeu que gravando vídeo seria uma espécie de EAD, né? A gente teria essa possibilidade de alcançar mais gente e das pessoas assistirem aquilo que elas tivessem interesse. Bom, tu tem uma série de temas, tu escolhe aquilo que tu tem mais interesse, que tu está mais afim de assistir, de ver naquele momento. E aí poderia assistir em outro, né? Não, obviamente, no momento em que a gente lança, a gente pode assistir no dia que quer, fazendo outras coisas, ouvindo outras coisas, enfim. Então, nós temos, dentro do nosso planejamento, do nosso Voto Nossa Voz, são mais de 30 vídeos. A gente separou eles em 6 módulos. Estamos lançando um módulo por mês, devagarinho também, né? Para aí as pessoas entrando realmente nesse clima do entendimento aí e aumentando também o número de informações que chegam. E já temos 2 módulos lançados, né, que até agora foram 11 vídeos, 6 no primeiro e 5 no segundo. A gente trouxe aqui algumas dessas ideias, essas são as capinhas dos vídeos. Eles são todos divulgados nas redes sociais da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e também eles passam na nossa TV Câmara, lá num programa da Escola do Legislativo, que é o Escola do Legislativo na TV. Então, esses são algumas das capinhas aí dos vídeos, com os professores e aqueles, né, o chefe de cartório está lá no meio também, lá em cima, com vários temas que a gente está tratando. Pode passar, Ed. A gente está divulgando eles nas redes sociais, enviando também por WhatsApp. Esse PDF eu mandei no nosso grupo da ABEL, acho que até mais de uma vez. Então, tem todos os vídeos do primeiro módulo, ali quais são os temas, a pessoa clica para assistir e ali nesse clique do PDF vai diretamente, né, para a playlist do YouTube. Então, aí, ó, o primeiro módulo que a gente lançou foi o Voto e Cidadania, que tem a importância da participação na política, a República Federativa do Brasil, o que é a democracia, os sistemas eleitorais do Brasil, por que é importante votar, eleitor, eleitora e o voto. E o que nós lançamos no último mês, o segundo módulo, que é o voto na prática, qual a função dos votos nulos e brancos para uma eleição. E esse a gente trouxe bem no momento em que vocês devem ter recebido também, né? Andava por aí muitas mensagens de WhatsApp. A minha mãe me mandou dizendo, e aí, é verdade isso, né? Que se vota não sei quem nulo, anula a votação, né? O voto inteiro, essas bobagens que se fala. Quando os brasileiros começaram a votar, como é que é organizada a eleição no Brasil, quais cargos estarão em disputa nas eleições de 2022, por que é tão importante falar da participação da mulher na política. A gente não gravou todos os vídeos de todos os módulos, até porque ele ainda a ideia é que ele seja vivo, né? Então, que, de repente, se em algum momento surgirem outras questões, a gente possa incluir. E, inclusive, se surgirem, não, já surgiram. Quando a gente lançou o primeiro módulo, ou o segundo, não me lembro bem, eu já recebi, por exemplo, lá pela escola, uma mensagem dizendo, tem algum dos vídeos que vai falar sobre a questão da acessibilidade às eleições? Não tem. Vai ter? A gente vai achar um jeito de incluir dentro desses vídeos até o final. Nós temos os 2 que já estão nas redes sociais, já estamos com os outros 2 módulos gravados, né? Praticamente todos os vídeos, e depois teremos ainda mais 2. Eles foram gravados, essa foi uma dúvida que surgiu no nosso evento, na apresentação lá na ABEL, do encontro da ABEL. Eles foram gravados na nossa sala de leitura, lá na Câmara de Vereadores, esse espaço bonito que tem aí de fundo, e depois eles foram pós-produzidos, ou seja, foram editados pela equipe da TV Câmara, e aí foi incluído também, que vocês vão ver, as intérpretes de Libras, né, para nos deixar o mais acessível possível. Uma coisa importante da gente dizer, nesse sentido, e o Simas falou agora há pouco dessa questão da parceria com o TRE, o que é muito legal é que logo que a gente pensou nesse projeto e que a gente foi buscar, então, esses contatos, algumas pessoas que pudessem, né, contribuir conosco no sentido de nos ajudar a pensar e a planejar ele, a gente teve a grata surpresa e a confiança da parceria efetiva na realização do TRE-RS,
inclusive assinando conosco um termo aí de cooperação. E além do TRRS, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional Caxias e ainda o IGAD, o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Então, nos deu ainda mais força para a Escola do Legislativo, né? Mais peso para essa ação, que são aí os nossos parceiros. Pode passar, Ed. Aqui tem, só para vocês verem como ele aparece lá no YouTube, depois a gente quer que vocês olhem lá. Mas então, como estão assim os vídeos? Ó. Então, são vídeos relativamente curtos, como eu falei, aqui 5 minutos, 2 e pouco, o maior ali do que é a democracia, de quase 8, 6, 5, assim eles estão. Pode passar de novo. E esse aí é o módulo 2, então, que é aqueles outros títulos que eu falei para vocês. Lembrando que eles têm, olha, esses são mais curtinhos ainda, o maior desses é os 7 minutos e pouquinho, e que a gente conversou com esses professores, a gente acompanha essas gravações, e a intenção é justamente que sejam numa linguagem o mais clara, o mais didática possível. A escolha dos professores também levou isso muito em conta. Eu vou pedir para a gente assistir um desses vídeos. A gente trouxe para vocês, e lógico, né, Simas, que eu ia puxar a brasa para o meu assado. Então, a gente trouxe... Tem vários, mas a gente escolheu para mostrar para vocês um que justamente fala sobre a questão da participação feminina, participação da mulher na política. Só ajustar o áudio dele, só para vocês terem uma ideia de como é. Já parou para pensar por que é importante a participação de mulheres na política, votando e sendo votadas? E o que isso impacta na sociedade brasileira? É sobre essa temática que finalizamos o módulo Voto na Prática. Quem ajuda a entender sobre o assunto é a advogada e professora universitária Fernanda Pimentel. Muitas pessoas não sabem como acontece. E tem gente, inclusive, que acredita que sempre foi igual. Mas a participação da mulher, tanto votando como sendo votada, ao longo dos anos tem se modificado. Antes de responder a pergunta, quero contar uma curiosidade. Você sabia que este ano completa 90 anos da existência e possibilidade do voto feminino no Brasil? Pois é, embora as eleições tenham começado muito antes. Porque a primeira eleição para presidente no nosso país foi em 1894. Isso já demonstra a diferença e a distância de participação das mulheres. No início, não tínhamos poder de voto e muito menos poderíamos participar sendo votadas. A partir de 1932, começam a surgir os nossos direitos, mas na prática, até hoje, existem algumas diferenças de participação. Por conta disso, surgiram vários dispositivos legais, alguns projetos, posso citar do TSE, que tem como objetivo estimular o aumento, a participação e o espaço da mulher brasileira na política. Um ponto bem interessante para compreender mais como isso funciona é o fundo partidário. 30% do valor é destinado para campanhas de mulheres, como uma forma de, assim, garantir não apenas o espaço, mas a viabilidade da participação. Embora os números sejam interessantes, afinal de contas temos uma certa reserva positiva, a gente ainda vê que na prática as eleições acabam trazendo poucos números positivos para nós. Possibilidade de participar, então de candidatar-se, muitas vezes ficam acima dos 30%, como a gente tem observado nas eleições passadas. Porém, quando nós passamos para a avaliação do número de eleitas, infelizmente, o número ainda não é tão positivo. E aí, para que vocês tenham uma ideia, trago alguns números bem recentes. O total da população de eleitores no Brasil é aproximadamente 150 milhões de pessoas. Desses, 53% são mulheres. Mas para você ter uma ideia, como prefeitos no último ano, praticamente 84% dos eleitos foram homens. Fazendo o cálculo contrário, se verifica que só 16% dos cargos foram ocupados por mulheres. Muito tem que ser feito.
Lógico que há que se celebrar, porque existe um constante fomento e nós hoje estarmos falando disso já é uma prova de que está toda a sociedade engajada para modificações. E antes de finalizarmos o debate sobre esse assunto, quero eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que é importante que nós tenhamos cada vez mais mulheres também nas cadeiras do Legislativo e do Executivo? Vou ajudar e responder, mas quero que você também reflita. Da mesma forma que nós temos num país um sistema eleitoral que em dados momentos garante a proporcionalidade do voto, se tivermos mais mulheres participando durante a construção, tomada de decisões e até mesmo projetos e projeções para a nossa cidade, estado, município ou do país, nós vamos garantir um olhar plural. A possibilidade de criação de políticas públicas, de ações, de atividades que estejam voltadas para os mais diversos grupos e não apenas olhando sempre de um mesmo posto ou a partir de um único ponto de vista. Viu só como é fundamental que as mulheres participem da política? No módulo Voto na Prática, conversamos sobre os votos nulos e brancos, sobre como as eleições são organizadas no Brasil, a história do voto e os cargos que vão ser disputados no pleito eleitoral deste ano. A gente termina o segundo módulo do projeto Nosso Voto, Nossa Voz, já te convidando para que você acompanhe o próximo, que vai tratar sobre as principais regras para as eleições de 2022. A gente super te espera. Até lá, nosso voto, nossa voz. Muito bem, aí no final, que bom que nós estamos numa cidade onde temos uma dessas aí desse índice, temos uma prefeita mulher, né? Que bom, fico feliz. Quando a gente vê aí no fim, então tem todos os realizadores, né? A Escola do Legislativo, por meio da Câmara Municipal de Caxias, o IGAD, o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, o TRE-RS e também a OAB Seccional Caxias. E os professores que estão conosco, a gente buscou, então, que as instituições de ensino superior se colocassem como apoiadoras. Então, nós temos as 4 instituições de ensino superior que apareceram ali no finzinho, LAUX, FSG, Uniftec e a Faculdade Ideal. Nós fizemos um lançamento, isso só para contar para vocês, o lançamento desse projeto foi no finzinho do mês de abril, e tivemos a alegria de ter, nesse nosso evento, palestra com 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, o doutor Dallagnol, que participou conosco online, e a doutora Elaine, que participou conosco presencialmente na Câmara, e foi um evento incrível, com o plenário lotado, muitos alunos do direito, por exemplo, que se interessaram bastante por esse tema, estavam lá conosco. Eu vou te pedir para passar, eu acho que nem é o próximo, acho que é o outro que eu quero. Mais umzinho. Esse aqui é só para lembrar de outros assuntos que ainda virão, então, nos próximos módulos. A gente lança agora dia 10 e depois sempre no dia 10 até setembro. Então, ainda tem muitos temas, mas a gente só lembrou de alguns aqui. Pesquisa eleitoral, fake news, a gente trabalha com alguns tópicos de fake news, né, inclusive sobre responsabilização do eleitor e dos candidatos, auditorias eleitorais, contagem de votos, o que é permitido lá no dia da eleição. Esse é do módulo que vai entrar lá no finalzinho, já em setembro. Tem condutas vedadas, tem financiamento de campanha, tem uma série de assuntos que a gente vai tratar ainda no nosso Voto, Nossa Voz. Deixa eu só me achar aqui. Pode voltar para aquele do QR Code, de repente, se o pessoal quiser. A gente tem aqui os QR Codes que dão acesso direto, né? Se vocês conseguirem acessar por aí, mas se não é muito fácil, depois também a gente passa isso para vocês. Essas parcerias a gente conseguiu, então, que eles também disponibilizem, né, esses materiais, façam esse encaminhamento de links. E eu estou muito feliz, Simas, porque a gente participou, e eu pela primeira vez, né, do nosso encontro aí da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas, em Belo Horizonte, a Edivânia e eu. E a gente teve a oportunidade de apresentar o projeto numa das salas, né, porque lá foram divididos em painéis, porque eram muitas boas práticas, que coisa bem boa. E, a partir dali, o nosso Voto, Nossa Voz já está em várias escolas do Legislativo, não só do Rio Grande do Sul, mas de outros estados que também buscaram, alguns que ainda estão buscando. Estava falando há pouquinho ali, mandando mensagem, que a Patrícia, lá da Escola do Legislativo do Distrito Federal, mandou mensagem. Como é que a gente faz para disponibilizar? Adoramos o material, então a gente
encaminha logo, se coloca logo no portal, né? A pessoa explica direitinho, a pessoa redireciona e a gente consegue assistir. Porque o que nós entendemos é que esse material é o essencial, principalmente para esse ano em que nós estamos vivendo, né? E principalmente por entender que esse é o nosso, é uma das nossas funções da Escola do Legislativo, que a gente possa levar essa informação, que a gente seja a fonte da informação que é correta, né? Da informação que edifica, que contribui efetivamente, que explica para as pessoas com mais clareza o que cada coisa significa, o que esse momento significa, por que cada voto é importante, enfim, todas essas outras questões. Então, eu quero nos colocar da escola aqui à disposição de vocês também. Depois a gente deixa o cartãozinho, assim, que a gente não tem o cartão da escola, mas eu deixo o meu e não tem problema, porque é um contato também direto, para que vocês também possam entrar em contato, caso interesse a vocês, né? Esses profissionais que gravam os vídeos conosco são pessoas altamente gabaritadas, bom, tem a confiança, né? Tem a assinatura embaixo, TRE, IGAD, OAB, e a escola, efetivamente, mas são pessoas, assim, muito qualificadas e que estão se doando, porque todas elas compreendem a importância desse projeto e de a gente levar essas informações quanto mais longe a gente conseguir, né? Então, nenhum desses vídeos é gravado com uma informação local, sabe? Assim, da gente falar, né, Lavina, da gente dizer só de Caxias, dos eleitores de Caxias. Não, é justamente para que a gente possa ampliar, quanto mais a gente puder falar. E só para compartilhar com vocês, é algo que eu vi muito isso no nosso encontro, como eu disse, foi a minha estreia, de como é importante, às vezes a gente tem uma excelente ideia e não tem a possibilidade de executar do jeito que a gente gostaria. E aí a gente tem esse tipo de parceria, né? Que nos deixa livre para fazer outra coisa que pode interessar. Então, a gente pode compartilhar, pode trocar esse material, que não é um material com vaidade, não é um material com nenhuma preocupação, é um material realmente pensando nas pessoas. Então, fiquem muito à vontade também para nos solicitar, se vocês acharem que é importante. E, como eu disse, ele tem 2 módulos já no ar, o próximo agora é no dia 10, e a gente vai lançando sempre no dia 10 até setembro. Esse é o nosso voto, nossa voz, o projeto que a gente queria, com muita alegria, trazer para vocês aqui. Quero mandar um abraço imenso para a Maria Carolina, que eu conheci no encontro em Belo Horizonte, uma pessoa incrível, e agradecer por a gente estar nessa casa. Simas, muito obrigada por nos permitir também esse encontro, e a todos vocês que estão nos acompanhando e tiveram a paciência também de nos ouvir aqui. Obrigada.